Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do podcast. Hoje vou falar sobre um artigo académico escrito por Carl Spracklen que se intitula The Throat Singing as Extreme Other, An Exploration of Mongolian and Central Asia Style in Extreme Metal. Portanto, como podem ver pelo título, este artigo fala sobre a técnica de throat singing e como esta é usada em algumas bandas de metal da Ásia. Para aqueles que não sabem, throat singing é um canto gutural harmónico que cria ressonâncias e harmonia. Apesar de ser uma prática vocal encontrada em diferentes culturas do Ártico, como os Inuit, o autor foca-se na prática oriunda da Ásia Central que se tornou conhecida no Ocidente, ou seja, da região interior da Mongólia, na China, e na República de Tuva, na Rússia. Como disse anteriormente, estas práticas vocais estão geralmente associadas a um certo tipo de voz gutural, que também é uma das várias práticas vocais usadas no metal. Passo a demonstrar um exemplo de throat singing. Certas descrições nacionalistas assumem que nação, raça e povo referem-se essencialmente à mesma coisa, as pessoas ligadas por uma herança ou cultura comum que lhes confere a posse de certos terrenos. Mas obviamente esta explicação tem sido fortemente criticada na história e nas ciências sociais, e o autor alinha este artigo com essa crítica. Carl fala-nos sobre uma coleção editada por Hobsbawm e Ranger em 1983 sobre tradições inventadas, que mostra como certas práticas culturais, as atividades de lazer e música folclórica foram conscientemente reinventadas ou construídas do nada pelas elites governantes de vários estados europeus modernos e emergentes. Em cada um desses exemplos podemos encontrar testemunhos claros de que tais tradições inventadas se tornaram uma forma de descrever, prescrever e depois proibir certas coisas, sendo elas verdadeiras ou erradas. Isto, portanto, adverte-nos a considerar qualquer tentativa de afirmar que uma determinada música é uma forma folclórica autêntica. A autenticidade da música folclórica é algo que será imposto pelas elites ou por pessoas de fora com poder predominante. O autor abre outra secção sobre o conceito de orientalismo, em que começa por mencionar de onde veio esta ideia do ocidental, entre aspas. Carl Spracklen diz que a ideia do Ocidente deve as suas origens à ascensão dos construtores de impérios na Europa Ocidental. Estas nações acreditavam que partilhavam uma cultura comum criada a partir das ideias iluministas e do neoclassicismo romântico, uma cultura que valorizava a arte como expressão de identidade nacional. Aquele que incentivou a ciência e a indústria, aquele que promoveu o capitalismo e o comércio e, menos importante, um que supostamente valorizava um mínimo de liberdade. O autor refere algo explicado por Edward Said no seu livro Orientalism. Esta comunidade imaginada do Ocidente foi construída através da estereotipagem do seu rival, o Oriente, ou seja, a Ásia. Na era dos impérios, os ocidentais viam o seu poder económico e político como superior, sendo isso uma prova que a civilização era muito dinâmica e positiva, em contraste com o degenerado e fraco Oriente. O orientalismo tem sido criticado por muitos no pós-colonialismo por reduzir a ação de pessoas e comunidades no Oriente a ingênuos e por reduzir o potencial de hibridismo nas formações de identidade diaspóricas. Mas ainda é uma forma valiosa de pensar sobre o poder das sociedades ocidentais para construir o Oriente como algo essencial, diferente e diferenciado. E de seguida é aberta a última secção, em que o autor fala sobre extremidade musical, em que este afirma que os ouvintes ocidentais consomem música folclórica oriental exótica, como throat singing, porque é muito extremo, sendo que é vendido como algo que vem do além, algo que é profundamente espiritual e atemporal. Extremidade também pode ser aplicada à estética e ao estilo da própria música rock, metal, etc. No heavy metal, por exemplo, o subgénero de extreme metal, como black metal, death metal, etc., está bem estabelecido e reconhecido pelos fãs, pelos músicos e pelas labels. A palavra extreme, na nomenclatura deste género, refere-se ao som, às ideologias e às práticas associadas com as várias cenas. Por exemplo, no black metal, muitos dos membros de bandas de black metal conhecidas são nazis. Nunca entendi bem este demográfico, mas, por exemplo, uma das histórias mais conhecidas na cena do metal é dos Mayhem, que era uma banda de black metal da Noruega que esteve envolvida com muitas coisas que realmente não favorecem a imagem de ninguém.
Não querendo recontar a história toda porque é como se fosse um disco riscado, vou passar só por alguns detalhes para quem não sabe a história e entender melhor ao que me refiro neste exemplo. Um dos membros dos Mayhem, o vocalista Pele, mais conhecido por Dead, cortava-se no palco enquanto cantava e, mais tarde suicidou-se com uma caçadeira na casa onde a banda vivia. Quando outro membro da banda, o Euronymous, chegou a casa, em vez de tratar da situação com o devido respeito, este decidiu tirar fotos do corpo e usá-las como capa de um live album e hoje em dia há t-shirts com essa foto à venda como merch oficial da banda. E por último, o membro provavelmente mais reconhecível da banda, apesar de ter entrado mais tarde, Varg Vikernes. Este era nazi, ainda é, mas pronto, com orgulho e admitia isso. Vikernes chegou a queimar 3 igrejas e um bombeiro perdeu a sua vida graças a isso. E se uma vida ter sido perdida já não fosse suficiente, Vikernes acabou por matar Euronymous na casa do próprio, dando-lhe 23 facadas. Ele acabou por ir preso por causa disso, mas após sair da prisão começou um canal no YouTube onde espalhava propaganda nazi, entre outras coisas, e criou um projeto musical de black metal chamado Burzum. O seu canal acabou por ser apagado do YouTube e muitos dos metaleiros que andam por aí com t-shirts de Burzum ou dos Mayhem na rua são ameaçados de levar porrada se não chegarem a levá-la até. Pronto, acabei por entrar muito em detalhe, desculpem. Mas se quiserem ainda mais detalhe, há 3 episódios de um podcast muito bom chamado Last Podcast on the Left, que fala sobre esta história em detalhe, que são os episódios 285, 286 e 287. Ok, pronto, vamos regressar ao tópico principal. De seguida, o autor começa a analisar a primeira banda, Tanger Cavalry. Sprocklin começa por falar da primeira review feita, a falar de um álbum desta banda, feita em agosto de 2011, quando a mistura de black metal e folk da Mongólia que a banda fez começou a chegar aos ouvidos dos fãs de extreme metal. O autor inclui uma review de um ouvinte que descreve esta banda muito bem, portanto vou passar a citá-la. It's really damn hard to find a music group or album that's absolutely completely unique in this day and age. Tanger Cavalry to reach that almost impossible feat by blending fast-paced classic black metal and bits of slow, solemn funeral doom with folk music from ancient China, particularly the vocals and instruments associated with Mongolian shamans. Traditional Mongolian throat singers punctuate the solid black metal growls and shouts with otherworldly vocals that sound like brooding demons and pagan priests invoking mystical incantations. On the instrument side, the thick, chugging sludge riffs and occasional well-placed lightning strikes of soloing are accompanied by various chimes, jaw harps, and most noticeably, the Mongolian horsehead bow. When put all together, the encompassing feel invokes an almost impossibly dark, vicious landscape of cavalry hordes, beseeching the power of the deities they worship before charging to bloody warfare. Este ouvinte provavelmente não tem tanto conhecimento em música folk como em metal, porque nota-se que nesta review ele não está bastante certo em quais são as influências para além do metal neste álbum. É-nos dito pela banda que este álbum tem influências na música folclórica da China antiga, porém o ouvinte identifica práticas vocais guturais da Mongólia como influências. O que é claro é que este está mais correto no que toca às influências de extreme metal, usando palavras como fast-paced, classic black metal e funeral doom, o que são géneros mais underground, entre aspas, da cena. Mais tarde, o mesmo álbum foi regravado, com um line-up mais recente da banda, e o autor inclui outra review que identifica os Tanger Cavalry como History Channel Metal, que eu achei bastante engraçado. Nesta review, o ouvinte fala da completa mudança de som que o álbum sofreu após a regravação, sendo que a extremidade que a música tinha foi meio que diluída, mas a extremidade que a música folclórica tinha no álbum aumentou. O ouvinte considera importante a celebração do património cultural implícito na música tradicional. Esta frase é algo que costuma aparecer imenso em reviews de bandas de folk metal europeias. O autor segue mencionando a página de Wikipédia da banda, que eu não achei muito apropriado para um artigo académico, portanto não vou mencionar muito essa parte. E passando a parte em que o autor cita a Wikipédia por demasiadas linhas, para ser franca, este destaca alguns factos. Primeiramente, começa por nos contar a origem da banda, que começou como um projeto de solo de um artista chamado Nature Gengen Bagel, o que é bastante comum na cena do black metal. Só mais tarde é que se expandiu numa banda.
Os primeiros 2 álbuns desta banda foram lançados por um label de extreme metal na China. O fundador não era da Mongólia, apesar de ter antepassados oriundos de lá. Nature mudou-se da cidade onde cresceu, Pequim, para Nova York, onde continuou a banda, mas agora com instrumentalistas americanos, o que, a meu ver, tira um bocado o caráter de folk que a banda tinha. Carl menciona uma música dos Tanger Cavalry intitulada The War Horse. Como podemos ver no exemplo, esta música tem tanto influências de black metal, como as práticas vocais, os blast beats e os riffs pesados, como também mostra influências da cultura da Mongólia, como o uso de instrumentos tradicionais e, claro, a prática vocal do throat singing. Esta banda, segundo o autor, representa um momento violento de guerreiros a conquistar a China e o título da música também é ilustrativo desse facto. No website oficial da banda, vemos uma foto dos membros da banda em trajes tradicionais da Mongólia, que evocam os guerreiros e xamãs mongóis da época. Por baixo desta foto há uma descrição em que a banda descreve-se como folk rock, que é um rótulo muito menos extremo do que a música que eles outrora fizeram. Este facto até faz sentido, pelo menos para mim, porque, como disse, antes Nature mudou-se para a América e lá ele foi ficando cada vez menos virado para o metal, provavelmente. Agora ele é conhecido como compositor para soundtracks de filmes e jogos e também é intérprete de música folclórica tradicional da Mongólia. Passando para a próxima banda que o autor analisa, formada em 1999, Darkestra, que é uma banda do Quirguistão, localizada na mesma região de Tuva e a Mongólia. Esta banda faz black metal e utiliza throat singing e instrumentos tradicionais. Em 2016, a banda lança a música Turan, acompanhada de um vídeo do YouTube, que demonstra uma sample editada da música do álbum, com imagens de xamãs e festivais budistas que parecem as tradições folk mais antigas. Porém, pode ser estranho eles terem usado imagens budistas porque o Quirguistão é um país predominantemente islâmico. Para comparar assim como um ponto de referência que nos é mais próximo, digo-nos para as pessoas europeias que ouvem metal, esta banda é semelhante a bandas de Viking metal da Europa, no sentido em que rejeitam tradições religiosas dominantes, como o cristianismo e islamismo, por um passado pagão imaginado. A certo ponto, um dos membros da banda emigrou para a Alemanha, sendo que viver na Europa permite à banda estar mais perto das bandas e labels mais importantes de extreme metal e também permite à banda escrever sobre a cultura tradicional do Quirguistão sem ofender as autoridades religiosas do seu país. Mais uma vez o autor passa a citar a Wikipédia no seu artigo, que eu não acho muito correto, mas a citação que ele utiliza menciona a maior parte dos factos que eu anteriormente mencionei. A história oficial da banda, com o seu relato de contos pré-islâmicos e temas pagãos, é semelhante a ideólogos nacionalistas turcos e do movimento da Ásia Central, alinhados com a rejeição do Islão, e a sua substituição pelo tigrismo autêntico. Mas a banda não projeta essa ideologia em qualquer lado, tirando as suas letras. Algo interessante sobre esta banda é que eles apresentam-se como uma banda de black metal tradicional, por assim dizer, com a maquilhagem branca e pretas, que se chama Corpse Paint, que originou nos Mayhem, que foi a banda que eu mencionei no início. Também se apresentou com os trajes pretos, apesar de terem elementos folk na sua música. Não se sabe ao certo quem fez o throat singing nos álbuns, porém uma mulher é acreditada pelas harsh vocals, portanto quem faz as vocals mais extremas, por assim dizer, pode ser que seja um vocalista diferente do que faz o throat singing. Apesar de, em performance ao vivo não haver throat singing, a vocalista da banda apenas faz vocals black metal. É bem possível que esta prática vocal seja posta nas músicas da banda como sample, ou cantada por um músico fora da banda, contratado por eles. Porém, mesmo não sendo os próprios membros da banda a gravar esta prática vocal, esta encontra-se na música da banda e isso não impede que os ouvintes se delirem com o canto cultural e o folk autêntico que podem ouvir nas músicas desta banda. Claro que, a meu ver, poderia ser ainda mais autêntico se fosse feito por um membro da banda,
Mas acho interessante eles mostrarem throat singing com um estilo de metal que é conhecido por ter imensos membros nazis na cena. O autor inclui uma review da banda, de um ouvinte que maioritariamente ouve black metal, doom metal e drone metal, que são rótulos tão ridículos como a música que deles sai, apesar de às vezes conseguir apreciar estes estilos musicais quando não são feitos por nazis. Porém, este ouvinte por vezes também escuta música folk e para ele Darkestra é ouro, apesar de achar que a banda devia incluir mais de ambos os elementos, tanto extremo como folk. A confusão na tentativa de categorizar o som de Darkestra e o país de origem é compreensível. Esta banda toca uma forma de black metal épico que é semelhante a outras bandas da Rússia e da Ucrânia, porque o seu país natal faz parte da União Soviética, tal como o Quirguistão, e mantém fortes laços culturais e económicos com a Rússia. O russo ainda é uma língua oficial no Quirguistão e os russos são um importante grupo minoritário no país. Darkestra até fez um álbum com letras em russo, porque o russo é uma das línguas nativas do seu país. E assim acaba a análise das bandas que o autor fala sobre, e seguido a isso abre uma secção intitulada de discussão. O autor começa por dizer que throat singing é utilizado por ambas as bandas como forma de identificar a sua música e os temas líricos com a identidade nacional e as ideologias nacionalistas. Para Tenger Cavalry, a construção da identidade mongola é enfatizada pela banda. Estes são chineses, mas querem que o mundo perceba que eles têm acesso à cultura e à identidade mongola através das suas raízes e através da sua representação da música. O líder da banda reivindicou a identidade mongola através de seu domínio da instrumentação folclórica mongol e canto cultural. Ora, para uma banda de Pequim, no coração da China, fazer esta afirmação é potencialmente muito perigoso, sendo que o povo da Mongólia, que são os heróis nas canções de Tenger Cavalry, invadiram e conquistaram a China. O tema de nacionalismo, no caso de Darkestra, é mais complexo, mas não menos relevante para a compreensão do uso de throat singing e dos temas turcos e kirguizes. A banda está alinhada ideologicamente com o tengrismo do nacionalismo pan-turco, que rejeita a identidade islâmica em favor de uma turquidade transfronteiriça, por assim dizer. Para esta banda, o canto gutural é usado para transmitir o seu compromisso com este xamanismo pré-islâmico ou marginal. Estes estão empenhados em construir esta identidade cultural pré-islâmica como algo que realmente existiu e algo que eles acreditam que precisa de ser celebrado e honrado como parte da sua cultura. Os músicos das duas bandas abordam throat singing de maneiras diferentes. Para Tenger Cavalry, o canto gutural e a música folclórica são usados porque são supostamente uma parte autêntica da música e da cultura folclórica mongol. O membro principal desta banda é treinado na prática de throat singing e é um músico folk talentoso que tem raízes familiares da Mongólia. Para Darkestra, o canto gutural e a música folk são incidentais à performatividade de músicos de black metal. Nas suas performances ao vivo, a parte gravada de throat singing não é facilmente aparente, mas no álbum o canto gutural é usado para dar à sua música uma performatividade de extremo e autenticidade pré-islâmica. Olhando para a recepção das duas bandas na cena mais ampla do metal, fica claro que os ouvintes de metal ocidentais são fascinados pela prática de throat singing e pela música folclórica da Ásia Central, usada por ambas as bandas. Além disso, estas bandas representam uma forma imutável do Oriente e da cultura oriental, desafetada pela globalização e pela modernidade. E esta prática folclórica é valorizada pela sua ligação, supostamente autêntica, e a uma cultura folclórica contínua do Oriente. Para a cena do metal extremo e para a indústria do heavy metal em geral, as formas e estilos de música folk dentro do metal são controversos, mas, para muitos fãs de metal extremo, há uma aceitação do folk dentro do black metal, metal pagão e folk metal, onde as formas de música folclórica são usadas para ligar uma banda específica à sua cultura e herança nacional. E, para concluir o artigo, Carl Spracklen diz-nos que as motivações para trás das escolhas criativas dos músicos permanecem incertas, até começarmos a investigar mais sobre a banda ou os artistas por trás dela. Mas algumas coisas ficam razoavelmente claras na sua análise. As bandas de metal extremo tendem a querer vender a autenticidade. Têm de ser vistas como competentes nas regras do subgénero, ao mesmo tempo que mostram o seu compromisso com as ideologias e mitos do subgénero.
sendo que muitos dos metaleiros mais a sério, por assim dizer, têm mais probabilidade de ser elitistas, especialmente os que ouvem metal mais extremo, na minha opinião. Há sempre um certo teor de competição numa conversa entre dois metaleiros sobre a sua banda preferida e a que for mais extrema. Seja na música ou comportamentos, ganha um metaleiro mais verdadeiro, por assim dizer. Quanto mais extrema for a sua banda preferida, mais metaleiro ele é. O que as duas bandas estão a fazer, demonstrado pela pesquisa do autor, é vender a sua autenticidade aos fãs e à cena mais ampla do metal extremo, como folk metal e black metal pagão. Para as bandas, a combinação de metal com folk ou world music é uma escolha criativa livre, um ato comunicativamente racional nas restrições da racionalidade instrumental das indústrias culturais em geral. Ou seja, cada uma das bandas usa o canto gutural para significar tanto o extremo geográfico e sonoro quanto a gravidade histórica. Ou seja, eles brincam com a ideia de que se trata de música do Oriente, de um lugar e um tempo distante, mesmo que seja exatamente onde eles vêm. Ambas as bandas apresentam um estereótipo orientalista fixo do que afirmam ser a sua própria cultura. Adicionar música folk à música rock é sempre um ato político e carregado de possíveis significados. E assim concluo este podcast. Muito obrigada pela atenção.